Nós falamos somente Deus. Nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 23. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre a manifestação do Filho do Homem. E hoje nós vamos falar algo em torno do HM. HAM. Êxodo 23. Nessa noite eu quero falar o Filho do Homem em torno do HAM. Êxodo 23, versículo 21. Vamos ler a partir do 20. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por nos deixar, por nos permitir que viemos até aqui, Senhor, para aprender a Tua Palavra, para ser ensinados, ó Pai querido, por meio do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai querido, perdoa meus pecados, perdoa nossas falhas, e que a mão do Senhor esteja conosco nesta noite, através da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos diante dessa série de mensagens que nós estamos tratando de trazer à igreja sobre as variáveis formas em que o ministério profético, o ministério Filho do Homem, tem sido dado a conhecer no nosso tempo, nos nossos dias, uma série de mensagens concernente à revelação da aparição do Senhor Jesus Cristo no nosso tempo. Grande tempo é esse que nós estamos vivendo. Existe uma certa bem-aventurança para aqueles que estão vivendo nesta era. Você sabia disso? Existem umas certas bem-aventuranças para aqueles que estão vivendo e crendo na mensagem deste dia. Amém. Uma delas é o fato de você ter vindo a esta era, nascido nesta era e recebido a mensagem de um profeta para esta era. Segundo, sendo participantes dos mistérios de Deus revelados nesta última era. Amém? Amém. Fizeram uma pergunta para o irmão Brando. Irmão Brando, se fosse para o senhor escolher, qual das eras o senhor queria viver? Nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias de Moisés? Ele disse, não, eu queria essa aqui mesmo, porque nesta aqui está o desenrolar de todas as coisas, está a consumação de todas as coisas. Nesta era é a era da ressurreição, é a era da transformação do corpo, é a era do rapto. Amém?
Então, há algumas bem-aventuranças, porque existem pessoas que estão predestinadas a não provar da morte nunca. Porque numa hora dessas pode acontecer o arrebatamento, o rapto, a transformação dos corpos. E aqueles que estão predestinados a irem do rapto, sem ir na ressurreição, ou nunca provarão a morte, nunca saberá nada sobre a morte. Porque quando aqueles forem transformados, e chegarem a hora de ser transformados, evidentemente que a mesma glória deles será a mesma glória dos que serão ressuscitados, estarão no mesmo lugar. Mas daqueles que vão ser transformados, quer dizer que ele nunca entrará no caixão, nunca estará a 7 palmos debaixo da terra, os vermes não comerão sua pele. Então existe umas certas bem-aventuranças para aqueles que estão nesta última era. Amém, irmãos? Existem umas certas bem-aventuranças. Então, nós estamos vivendo na era em que a revelação do Filho do Homem, o retorno do Filho do Homem nesta terra, foi de um modo tão simples, tão simplificado, e isto foi do agrado de Deus, a maneira em que Ele propôs vir, a maneira em que Ele decidiu vir e dar-se a conhecer e a se revelar, de uma maneira simples, mas que ao mesmo tempo se torna uma maneira muito importante e também de um grau de dificuldade para aqueles que deixam de lado as coisas que primeiramente são reveladas. E aqueles que não aceitam muito a revelação, ou que não estão preocupados com ela, não estão preocupados com a revelação, não estão preocupados com os trovões, não estão preocupados com os selos, não estão preocupados com a revelação que transforma o nosso corpo débil, vil, para um corpo glorificado, transformado. As pessoas esquecem que o poder para esta transformação não vai vir, já veio. Eles esquecem, eles estão esperando um grande batismo. Eles estão esperando um grande poder, um grande batismo, que fundirá com esta igreja e assim por diante e tal, e vai ver várias maneiras, vários tipos de coisas e assim por diante. Este poder já veio. Este poder, as pessoas estão aguardando um poder para transformar nossos corpos. Não, ele não vai vir, já veio. Amém. As pessoas estão esperando um espetáculo e não vai haver nenhum espetáculo. As pessoas estão esperando uma grande coisa, não vai haver uma grande coisa. As pessoas estão esperando algo estupendo, magnífico, esplendoroso, não vai haver nada disso. Deus passa por cima de tudo isso. As pessoas estão esperando um poder e estão trabalhando para isso, estão trabalhando para chegar nesse poder, estão jejuando, estão consagrando suas vidas, sobe monte, desce monte, faz campanha, faz vigília, faz isso, faz encontros para que esse poder venha, e esse poder já está aqui. Querem trazer avivamentos, querem fazer avivamentos,
trazer avivamentos. E não vai haver mais avivamentos. Estão atrás de um poder, e é um poder que já está aqui, porém desconhecido dos tais. Porque este poder já desceu com o poder vivificador. O poder vivificador já está aqui. O poder vivificador desceu juntamente com os 7 trovões, com os 7 selos. E Cristo é os selos. Cristo é os selos que foi aberto. E então, diante de uma grande revelação que nós temos sobre quem, qual, onde o Filho do Homem se manifestou nesta era, e aqueles que não estão preocupados com isso, aqueles que não estão preocupados, aqueles que estão na mensagem, mas não estão preocupados com a mensagem. A mensagem virou motivo de rótulo. Eu sou da mensagem. Como se fosse um batista, um metodista que dissesse: eu sou um batista, eu sou um metodista, eu sou um pentecostal. Aí as pessoas já rotularam a mensagem. Eu sou da mensagem. Mas a mensagem é sua? Mas a mensagem é nossa? Graças a Deus. Quem é a mensagem? É Cristo mesmo. Cristo é a mensagem. Cristo é a palavra que se revelou. Cristo é a palavra que desceu. Cristo é a palavra que manifestou. Cristo é a palavra que se identificou entre nós. Cristo é a palavra que foi manifestada. Então, mas como nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não sabem, não têm um discernimento de quando e como uma dispensação muda, termina para começar outra, e não sabe quando terminou e não sabe quando está iniciando a outra, é a mesma coisa quando um selo está sendo aberto. O irmão Branham disse: quando este mistério está sendo aberto, as pessoas que estão vivendo naquele instante, naquele momento, naquela era, não sabem do que está acontecendo, mas passará um tempo depois, saberão o que aconteceu. Quem está entendendo? Quando o rapto suceder e um pequeno grupo de pessoas subirem, e as virgens nécias, que fazem também parte da mensagem, ficarem para trás, eles vão dizer: certamente o 7º selo foi aberto mesmo. Certamente o 7º selo foi revelado mesmo. Certamente o 7º selo foi revelado. E aí, aquela geração que fica para o julgamento, vamos saber o que aconteceu de fato. Porque quando um selo está sendo aberto, o profeta disse: eles não sabem o que estão sendo abertos, não sabem o que está acontecendo. Uma geração já se passou depois que o 7º selo foi aberto, mas pela graça de Deus nós estamos sabendo o que passou. Nós sabemos o que passou e sabemos o que está passando. Então, o que girou e o que gira, o HM em torno do ministério do Filho do Homem, tendo um homem nascido entre os gentios, de família simples, pobre, humilde, na verdade sem nome, porque a família Brana não era nome, não tinha um bom nome na sociedade. A família Brana não tinha um bom nome na sociedade por causa dos irmãos Branas, que eram pessoas que a sociedade tinha eles como que
meio que separados por causa das bebidas, das festas e assim por diante, das brigas. Então, os Branas não eram bem vistos na vizinhança. Mas, em primeiro lugar, temos que saber por que Deus vê a necessidade em mudar, nem que seja uma letra em um nome. Em primeiro lugar, nós temos que saber por que há uma necessidade em Deus, nem que seja uma letra, para ser mudada em um simples nome. Em primeiro lugar, os nomes têm sentidos, nomes têm significados, nomes apontam para determinadas coisas, nome indica alguma coisa, nome fala de alguma coisa, nome representa alguma coisa. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber por que Deus vê a necessidade de um nome, de uma letra, mesmo que seja uma letra, porque Ele vê esta tão grande necessidade de mudança. Porque uma letra, ela pode significar muita coisa e ao mesmo tempo não significar nada. Uma letra, eu não disse uma palavra, uma letra. Eu já vi pessoas que por causa de um número e por causa de uma letra, documentos não saírem. Eu já vi pessoas se enrolarem com a herança, documento de casa, por uma letra. Não vender, a causa da perda da venda por causa de uma letra. Documento não sair por causa de uma letra. Ser prova de várias maneiras, com CEP, endereço, com telefone, com vizinhos, com testemunhas. Mas o órgão disse, não, tem que mudar. Por causa de uma letra. Por causa de um número. E principalmente quando se tem uma letra, uma palavra, por exemplo, toda ela tem um significado. E quando uma palavra aponta para um objeto, aquele objeto fala de alguma coisa. O que eu estou na minha mão? Um cartão. Um cartão. Para que serve o cartão? É um cartão de visita. Para que serve o cartão de visita? Então, você só vai somando coisas em cima disso. Para que serve o cartão? Para informar meu telefone, informar meu endereço, informar o meu trabalho, do que eu faço, e assim por diante. Então, a palavra, ela tem um significado. Nomes de pessoas, por exemplo, por isso que o irmão Branham diz que os nomes devem ser escolhidos com muito cuidado, porque atrás de um nome existe uma certa influência, e às vezes tem certas influências, por causa daquele nome a pessoa tem que levar para o resto da vida, por não saber e não escolher corretamente os nomes e olharem os seus significados. Os irmãos entendem? Então, nós observamos que Abraão, ele foi chamado por Deus, mas ele foi chamado com aquele seu primeiro nome. E aquele primeiro nome de Abraão levava nele
uma atmosfera não muito boa. Porque Abraão era de família rica. Seu pai era rico, tinha muito gado, muitos servos, e ele era chamado por Abrão. E a palavra Abrão significa pai exaltado. Depois vocês buscam no nosso dicionário e vocês vão ver. E pergunta em Gênesis 11, 26, é ali na qual Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Mas quando Deus desceu num corpo, numa manifestação de carne, Deus já o chamou diferente. Deus havia mudado o seu nome de Abrão para Abraão. Deixou de carregar a influência no nome de pai exaltado para carregar a influência de pai de uma multidão. Amém. Amém? Assim como tem pessoas que foram mudados seus nomes na Bíblia para poder continuar com Deus. Por quê, pastor? Assim como teve pessoas na Bíblia que a sua importância era tão grande para Deus que para continuar com Ele, Deus teve que mudar certos aspectos, principalmente o nome. Abraão tinha um papel grande e específico no grande plano de Deus para trazer sua semente, mas não podia continuar com Deus com aquele nome. Quem está me entendendo? Jacó tinha um papel importante, grande, no plano de Deus para trazer também sua semente, mas não podia continuar aquele nome, tinha que ser mudado. Quem está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Vocês vão ver que Pedro tinha um papel importante no plano de Deus para a igreja, mas ele não podia continuar com aquele nome. Ele foi mudado. Vemos que Saulo tinha um papel importante no grande plano de Deus, mas para continuar, não podia continuar com aquele nome, porque a influência era diferente, e Deus teve que mudá-lo, de Saulo para Paulo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe que quando o nosso profeta nasceu, e quando ele foi registrado, quando ele foi ao registro, quando levaram ele para registrar, para dar-lhe uma certidão de nascimento, o pai dele, Charles Brana, ocasionalmente ali no dia do cartório, juntamente com o juiz, o escrivão, disse para colocar um H entre o N e o A. Coloca um H aí entre o N e o A. Era Brana. Era Brana. 6 letras. Número de homem. Evidentemente que Deus ia tratar com o homem. Mas esse homem que estava nascendo seria Deus manifestado nessa terra. Deus ia tratar com o homem, 6 letras. Mas esse homem, sendo o 7º mensageiro, vindo à 7ª era, na 7ª dispensação,
vindo diretamente para a perfeição, Deus ia tratar com o homem das 6 letras, Branham. Você sabe o que significa a palavra Bran, antes do HM? Farelo. Farelo, resto. Restolho. Isso tudo é busca, é estudo. E então, de um modo peculiar, ali naquele dia foi colocado entre o N e o A um H, e tornou-se Branham. Nós lemos Branham no português, mas a palavra no original em inglês é Branham. Vocês sabiam disso? Nós, portugueses, com a língua portuguesa, é claro, nós falamos William Marion Branham e esquecemos do H um pouco, mas no inglês é William Marion Branham. E no entanto, o HM entrou ali de forma em que a início parece que não havia nenhuma importância aquilo. Porém, isso seria revelado depois. Amém. Amém, irmãos? Amém. Como nós falamos, o Filho do Homem estaria nesse dia sendo revelado novamente. Não Filho de Deus. Filho de Deus já tinha sido revelado nas eras. Filho do Homem. O profeta disse que aquele que apareceu para Abraão estaria aqui de novo nos nossos dias. E quem foi que apareceu? Elohim. H-A-M. Elohim. O Deus Criador. O existente por si mesmo. El quer dizer Deus. Elohim, Criador, existente por si mesmo. E então Nomã disse que aquele mesmo que apareceu para Abraão, Elohim, apareceria aqui novamente, nos nossos dias. A manifestação do próprio Deus. Amém, irmãos? O próprio Deus vindo num corpo de carne para tornar-se conhecido, para dar-se a conhecer entre os gentios, porque entre os gentios ele começou derramando-se como Espírito Santo na dispensação do Filho de Deus. Mas no final da era ele dá-se a conhecer a ele mesmo, ele próprio. Amém, irmãos? Ele próprio, ele mesmo. Ele estava se derramando nas eras da igreja, na dispensação do Filho de Deus, o Espírito Santo. Mas quando na última era da igreja, ele mesmo, Deus mesmo, Elohim. Amém, irmãos? Elohim, Deus mesmo, estaria aqui nos nossos dias, cuja revelação já aconteceu, cuja aparição já aconteceu, cuja presença já foi confirmada, cuja revelação já foi feita, tornada conhecida, e que nós agora, o ministério quíntuplo dos Efésios, o ministério da noiva, é trabalhar em cima do que foi revelado. Amém, irmãos? Para dar à igreja uma vida útil da grande revelação que nos dá fé para ser transformados nessa última era. Amém. Então, Abraão, você será pai de muitas nações, mas com este nome aí,
sendo exaltado, você não pode continuar comigo. Assim como nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, onde você recebe este nome, você não pode continuar com o velho nome que você tinha de batista, metodista, presbiteriano. Você tem um novo nome agora, você é um cristão. Você agora tem um novo nome. Mas pastor, esse novo nome é entre os homens. Porque quando ele te chamou pela revelação do Filho do Homem, ele não está te chamando pelo nome que você tem, que seu pai te deu, não. Porque o profeta disse: há um novo nome que será revelado no dia em que nós formos transformados no nosso corpo. Ele disse, aí o profeta vem e fala: talvez seja o nosso verdadeiro nome que ele colocou no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Quem está me entendendo? Então observe que Jacó, ele tinha a bênção da primogenitura falada por Deus, não abençoada por seu pai terrenal, que era Isaac. Ele tinha a bênção falada por Deus, porque Deus disse: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Tinha uma bênção falada por Deus, mas transportada via braços, via reconhecimento, ainda não. Quem está entendendo isso, irmãos? E no entanto, aquilo estava dentro dele o tempo todo. Mas ele não levava muito a sério aquelas coisas. Mas quando chegou o tempo do aperto, quando chegou o tempo do arrojo, do aperto, você sabia que aquilo apertou para ele por causa do desenvolvimento que ele tinha, do relaxamento que ele tinha com a progenitura. Assim serão muitos crentes pegados na grande tribulação. Vai entrar na grande tribulação por causa do relaxamento que teve com a mensagem. Tem a bênção de tudo, tem a bênção da mensagem, tem a bênção de que Deus enviou um profeta, tem a bênção de tudo, e sabe dos corações que tem saído da denominação, que saiu do sistema, que foi batizado no Espírito, mas relaxadamente estão brincando com a primogenitura. Mas quando chegou o tempo do aperto, Jacó começou a dar importância para aquilo. Jacó começou a dar muita importância para aquilo. Mas Deus queria abençoá-lo. Deus queria passar aquilo que ele já tinha sido falado, projetado, pensado, predestinado, ordenado. Deus queria. Amém. Mas só que Deus não poderia permiti-lo continuar com aquele nome que o influenciava. A pessoa que leva o nome de Batista, ele vive pela influência da Batista. É verdade. A pessoa que leva um nome metodista, vive pela influência metodista. A pessoa que leva um nome de presbiteriano, ele vive pela influência da presbiteriana. E quando ele estava levando o nome de Jacó, ele estava levando o nome que o influenciava a fazer aquelas coisas de não importar com a progenitora. E assim é os pentecostais, assim é os batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, que sabendo que a mensagem está sendo batida por todos os lados, sendo pregadas via internet, via rádio, mas por levar o nome do sistema, por levar o nome do dogma, do credo, são influenciados a ficar longe dela. Mas quando Deus dá de encontro com o eleito que está nela, tira este nome e lhe dá um novo nome. Amém, irmão? Porque para continuar com Deus nesta era, na revelação, tem que mudar. Você acha que Deus não quer fazer com o batista, metodista, pelo caminho com ele? Não, Ele quer. Ele quer que o batista, metodista, quadramulino,
caminhem com ele, mas não com esse nome. Porque vocês estão sob a influência de Roma. E a influência de Roma vai levar vocês todos para o concílio mundial da igreja, para uma grande matança. Mas se eles quiserem caminhar com Deus nesta era, tem que mudar seus nomes. Amém, irmãos? Para que a influência da mensagem, a influência do Espírito Santo, a influência do sétimo mensageiro, a influência do cristianismo possa focalizá-los diretamente para o arrebatamento. Então observe bem que foi necessário Deus encontrar com Jacó. A Jacó tinha primogenitura, pastor? Tinha. Jacó estava nos pensamentos de Deus? Estava. Jacó estava predestinado? Estava. O dom da primogenitura era só de Jacó e de ninguém mais? Era só de Jacó e de ninguém mais. Mas e por que ele precisou encontrar com Deus? Por que ele precisou ter uma mudança? Por que ele teve que mudar seu nome? Por que agora tem que caminhar diferente? Olha aonde a semente de Deus tinha que passar. Começando lá no Jardim do Éden pela semente que foi prometida. Passando os lombos de Abraão, depois seu filho Isaac, depois seu filho Jacó, e aí vai embora. Porque Deus tinha que passar sobre esses ombros de todo mundo. Mas quando eles nascem, dão qualquer nome, e não pode ser assim. Se aquelas pessoas estão na linhagem para encontrar com Deus, seus nomes têm que ser mudados. Amém. Os irmãos estão entendendo? Então observe que Abraão mudou o seu nome de Abrão para Abraão. No nosso português acrescentou um A. No inglês é um H. Abraham. No inglês é um H. No português acrescentou um A. No hebraico acrescentou um I. Então observe que, sabendo que Abraão seria um pai de muitas nações, e sabendo que Abraão não tinha vida útil para trazer vida, Abraão não tinha vida útil para trazer vida. Quando eu digo vida útil, estou falando de sementeira. Estou falando de semente. A extração da vida já tinha lhe passado da época. Mas Deus havia feito uma promessa de que ele seria pai. Indiferente da situação, indiferente do que deveria ser, ele seria pai. Porque quando Deus fez a promessa, ele está apto para poder cumprir. Quando Davi estava usufruindo do bom e do melhor, quando Davi estava usufruindo de uma cadeira boa, de comidas ótimas, de linho finíssimo, quando Davi estava usufruindo de um castelo maravilhoso, com súditos em sua volta, com servos em sua volta, Deus desceu através de Natã e fala para ele, Davi, fala para ele, Natã, lembra-te que eu te tirei do curral. Você não tinha um nome, e agora eu te dei um nome. Amém, irmão? Você não tinha um nome, agora você tem um nome. E esse nome seu vai ser tão maravilhoso, é tão maravilhoso, que dos teus lombos viria a semente, o filho de Davi prometido.
Lembra que eu te tirei do curral, tirei lá dos estrumes e te fiz grande, te fiz conhecido e te dei um nome. Os irmãos lembram? E te dei um nome. Muitas pessoas, principalmente na mensagem, quando toma a escritura de Êxodo 23, versículo 20 ao 21, fala que aquele anjo é Josué, e não é Josué, muito embora a palavra Josué significa Jesus, o Salvador. Amém. Mas não era ele. Aquele que apareceu para Josué, pensativo fora do arraial, para poder invadir a cidade que era fortalecida, que era Jericó. Ele estava por ali, pensativo, cansativo, encontrou com aquele que estava com a espada na mão. O irmão Branham disse, ele encontrou com Deus. Ele encontrou com Deus. Ele encontrou um homem com uma espada na mão. Josué sozinho, ninguém estava guardando ele, ninguém estava fazendo a escolta dele, ninguém estava de longe observando o seu general, porque os generais disseram assim: Josué é guerreiro, ele não vai precisar de escolta não, ele pode muito bem andar por aí no frescor da tarde sozinho. E ele teve um sentimento de sair sozinho por ali, no frescor da tarde, quando ele encontrou aquele homem com a sua espada na sua mão. E Josué, saltando rapidamente, tirou a sua e disse: tu é um dos nossos ou não é um deles? Amém, irmãos? Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Se tu soubesse quem é que fala contigo, se tu soubesse quem é que te pede água, se tu soubesse quem é que está aqui no poço com vocês nessa noite, se tu soubesse quem é que está sentado aqui com você nesse dia, te pedindo água, você até esqueceria desta água que você veio para você pegar para fazer almoço. Você correria rapidamente e pediria a água da vida. Aí Deus deu uma mensagem para Josué para animá-lo, uma mensagem de animação, uma mensagem de fortalecimento. Vai nessa tua força, amém, irmão? Vai nessa tua força. Amém? Os irmãos estão entendendo? O parágrafo 18 da mensagem Josué, o grande guerreiro, pregado pelo irmão Brana. O nome Josué se deriva do nome Jesus, que significa Jesus o Salvador, libertador. E quando viu este homem, quem era? Era o príncipe, em outras palavras, o líder do exército de Israel. E esse líder não era mais do que Cristo mesmo. E em forma se viu primeiro. E em que forma se viu primeiro? Em que forma Josué viu ele primeiro? Josué viu ele na forma da coluna de fogo. Amém. E agora a coluna de fogo havia chegado a ser um homem diante de Josué. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que vocês captem o que eu estou falando. Glória a Deus. Como nós tínhamos visto isso aqui antes de ser revelado o Filho do Homem, na forma de uma coluna de fogo. Mas agora, essa coluna de fogo chegou a ser um homem. É verdade. Amém. Amém, irmãos? Amém. No tempo dos trovões, aquela coluna de fogo que você vê ali, chegou a ser um homem. Amém. Quem está entendendo? Amém. Eu espero que vocês saibam do que eu estou falando.
ele havia chegado a ser um homem. Josué, estando mesmo só, viu exatamente o que era. Como é que essa coluna de fogo que os havia conduzido a eles em forma de um anjo, agora estava aqui parado, chamando-se a si mesmo príncipe do exército? Ele era o invisível, e ele todavia é o príncipe do exército do Senhor, o invisível, o onipotente. Ele está aqui nessa noite, amém, irmão? Você crê nisso? Tão real como estava parado ali junto aos muros de Jericó. Tão real como estava ali parado junto aos muros de Jericó. Ei, irmão, ele está aqui nessa noite. Mas qual é a muralha que ele está parado? Porque ele estava parado junto às muralhas de Jericó, e Josué estava pensativo perto das muralhas de Jericó. Ele está aqui nessa noite, mas quais são as suas muralhas? Amém, irmão? Ele está aqui nessa noite. E qual é a muralha que está nos impedindo, te impedindo? Qual é o tipo de muralha? Ele está aqui. Amém, irmão? Ele está aqui. Vai nessa tua força. Agora, quando ele encontrou com Josué para fazer um grande trabalho, mudou o nome de Josué para alguma coisa? Mudou? Não. Porque o nome de Josué já carregava o ofício em cima dele. Jesus o Salvador. Não precisava ser mudado. Deus não precisou mudar o nome de Josué, porque já carregava a influência desde pequenino. Josué, Jesus o Salvador. Agora observe que ele estava carregando esta grande influência sobre si. E então Josué, depois que teve aquele encontro com o príncipe do exército do povo de Israel, alguém poderia dizer: ué, Josué, eu pensei que você que era o príncipe. O general? Não, eu sou o general sim, mas eu encontrei com o general ali na frente. Como assim, Josué? Vai ser meio difícil, porque é um mistério, é um segredo, é um mistério. Você quer que eu fale mesmo? Fala, Josué, fala, os capitães. Sabe aquela coluna de fogo que fiquia nós o tempo todo? Sei. Pois é, estava em casa ali comigo conversando agora. Isso é difícil. Isso é um segredo, isso é um mistério. Por isso que ele apareceu para mim sozinho na beira dos muros. Porque se aparecesse com vocês tudo, vocês não compreenderiam direito. Quem é irmão? Irmão, Josué, para ter uma visitação de Deus em carne, teve que ser sozinho. Os irmãos, né? Então observe que diante disso tudo, nós nem entramos no assunto ainda, irmão. Nós nem entramos no HM direito, e a hora já foi embora. Nós temos que orar, amém? Vamos deixar para a próxima reunião, para nós entrar nesse assunto, na escola dominical, se Deus permitir. Vamos orar. Deus, esqueci de orar de oração. Vamos orar.